Fala pessoal, tudo bom? Eu, André Cardi, aqui da C4 Lab, para a segunda aula sobre criação de agentes inteligentes utilizando a plataforma DeFi. Na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer RAG, geração aumentada de recuperação, que faz com que a gente consiga ter a nossa base de conhecimento, onde o usuário pergunta dados sobre, por exemplo, o seu negócio, a sua empresa, e ele vai buscar exatamente nessa base de conhecimento, sem buscar na internet ou pegar informações do modelo treinado pela LLM. Então vamos lá, vamos para mais uma aula, vamos criar a nossa base de conhecimento hoje no DeFi. Bora lá! Boa, pessoal, então vamos para a nossa segunda aula. Continuando então, a primeira aula do DeFi, que a gente aprendeu a criar o nosso agente, a gente criou o nosso System Prompt, só para a gente revisar, vamos entrar novamente no nosso agente. Lembrando que aqui é a área de orquestração, onde a gente cria o prompt do sistema, prompt base, que passa as informações básicas de operação do nosso agente de atendimento, né? Bom, o próximo passo agora é a gente vai criar a base do conhecimento, então, do nosso agente. E como é que a gente procede para fazer isso? Bom, vamos clicar em conhecimento. Eu vou até excluir esse arquivo aqui, que eu vou usar ele. Deixa eu excluir. A gente tem então que criar nossa base de conhecimento. Então, no de vocês, se vocês estiverem fazendo a base de conhecimento pela primeira vez, não vai ter nenhum arquivo, vai ter só esse campo aqui, criar conhecimento. Então é aqui que a gente vai clicar, criar com conhecimento. Aí nós temos três opções: importar um arquivo de texto, sincronizar do Notion ou sincronizar do site, fazer o web scraping, né? Na verdade, nós vamos começar fazendo o modo de você subir um arquivo e transformar esse arquivo, vetorizar esse arquivo para criar um banco de dados vetorial. Então, a gente deixa selecionado, importar arquivo de texto. Aqui vamos navegar na máquina. Eu vou buscar então o arquivo aqui, ó, PIR. Um detalhe que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Seguinte, deixa eu aumentar aqui, ó. O arquivo que eu criei são um conjunto de perguntas e respostas sobre a C4 Lab, né? E observem que eu criei pergunta, a resposta, e cada conjunto de pergunta e resposta está separado por um jogo da velha. Pergunta, resposta ou hashtag, hashtag, pergunta, resposta, hashtag, pergunta, resposta, hashtag. Isso tem um motivo e eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos abrir o arquivo. Carreguei o arquivo. Aqui a gente vai clicar então em próximo. Agora, a gente tem algumas configurações na página de configuração de fragmento. Quando a gente cria um arquivo vetorizado, ele é quebrado em vários chunks, em vários fragmentos, né? E algumas configurações a gente vai ver a partir de agora. Primeira coisa, identificação de segmento. Vocês estão vendo aqui que por padrão vem contra barra N, contra barra N. Eu vou substituir por jogo da velha, vocês já vão entender. Comprimento máximo de fragmento, 1024 caracteres, não vamos mexer nisso aqui. A sobreposição de blocos, a gente também pode deixar padrão de 50 caracteres. Regras pré-processamento de texto, substituir espaços consecutivos, quebras de linha e tabulações. Vamos quebrar, deixa selecionar. E agora, vamos dar uma visualização, vamos visualizar a parte. Olha o que acontece. Pergunta: onde fica a C4 Lab? Resposta: a sede da C4 Lab está localizada em Florianópolis. E logo em seguida vem o Chunk 2. Depois, que tipo de serviço de inteligência artificial a C4 Lab oferece? Depois, na sequência, a resposta. Então, observem que se a gente for ver o nosso arquivo, que a gente separou cada pergunta e resposta usando o hashtag, o hashtag foi o ponto de quebra para você fazer os fragmentos, para você fazer os chunks do teu arquivo vetorial, né? Então tá aqui certinho, tá vendo? Fica bem organizado, é uma forma de você facilitar o preparo da base de conhecimento, a preparação desses segmentos para a gente ter um melhor resultado na recuperação desses dados, né? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Bom, então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Segunda coisa, aí a gente tem agora aqui assim, ó, modo de índice, alta qualidade e econômico. Como a gente está trabalhando com arquivo pequeno, não vai influenciar, pode deixar em alta qualidade, tá? Modelos de incorporação. Quais são os modelos de embedding que a gente vai fazer desse nossa base de dados? Lembre-se que todas as palavras
que a gente usa comunicando com uma LLM, com um grande modelo de linguagem. Essas palavras elas são transformadas em tokens, né, que são números que representam essas palavras, e esses tokens depois são embedados, são criados vetores, né? A gente incorpora vetores dentro de um banco de dados vetorial, num banco de dados multidimensional, né, no qual as palavras vão ficar agrupadas por similaridade e distância. Então, resumindo, o modelo de embedding, que é para criar nosso banco de dados vetorial, pode ser esse mesmo, arquivo pequeno, não vai influenciar se a gente selecionar qualquer um dos outros três, a gente pode deixar no módulo hard mesmo. Depois na pesquisa vetorial, que é o tipo de pesquisa que a gente vai utilizar. Observem que a gente tem três tipos de pesquisa: vetorial, texto e a mista, né? Pesquisa mista, pesquisa com texto completo ou vetorial. Vamos deixar em vetorial, que vai funcionar melhor. Top K e limiar de pontuação, eu vou explicar posteriormente, tá bom? Muito bem. Então, a gente já configurou, recapitulando. Definimos o hashtag para quebrar o nosso documento, conforme a gente criou no arquivo de texto. Não mexemos em comprimento nem em sobreposição de blocos. Mantemos alta qualidade. O modo de incorporação de embedding vai ser o 3 mesmo, não vou alterar. E o tipo de configuração de recuperação do nosso RAG vai ser através de pesquisa vetorial, certo? Vamos clicar em salvar e processar. Então agora o arquivo está sendo processado. Já concluiu, aqui já foi, né? Mas antes da gente continuar, já que a gente está fazendo base de conhecimento, vamos só fazer uma observação aqui. Deixa eu lembrar de um assunto importante, que é o conceito de RAG, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa minha imagem. Olha só, aqui fica fácil da gente entender, então, como é que funciona a geração aumentada por recuperação, é a tradução, né, de RAG. Então, o usuário, ele digita o prompt, né, consulta, esse prompt vai para o orquestrador, vai para o servidor, né? Quando o orquestrador, o System Prompt, identifica que é uma pergunta que pode estar na base de conhecimento, ele manda a consulta para a base de conhecimento para recuperar esse dado. Se ele não encontrar, tudo bem. Ele segue o fluxo normal, manda para a LLM e a LLM responde. Se ele encontrou esse dado, ele vai recuperar esse dado. Ó, passo 3. Recupera o dado, né? Daqui, ele vai pegar os dados relevantes para enriquecer o contexto, manda de volta para o servidor. Do servidor, ou o nosso orquestrador, né? Então, ele foi na base de dados, que pode ter sido o nosso PDF, pode ser um banco de dados, um documento, ou até mesmo conexão via API com outro sistema, uma busca na web, ou até mesmo um código. Encontrou. Então, no nosso caso, o PDF. Pegou essas informações relevantes, aqueles chunks, aqueles fragmentos de respostas, devolveu e mandou para ser enriquecido junto com a consulta do usuário, né? E a partir daí ele gera um contexto enriquecido. Então, ele fez a consulta no banco de dados, pegou as informações necessárias, jogou para a LLM, a LLM enriqueceu, ou seja, melhorou a resposta, e agora, com o texto gerado da resposta, ele vai devolver para o usuário, certo? O RAG é muito importante quando a gente está criando um sistema de uma empresa, no qual o agente vai precisar fazer uma consulta a uma base de dados que não está na internet, que seja exclusiva da organização. Evita que você tenha alucinação do modelo, né? Porque a gente tem que ter sempre a consciência que as LLMs, elas nunca têm o compromisso com a verdade. Elas têm o compromisso com a próxima palavra, com a resposta. Eu explico isso quando eu falo sobre os transformers, né? As redes transformers. Então, beleza. Então é assim que funciona. O usuário faz a pergunta, busca na base de dados, lá na base de conhecimento, se tem algum dado relevante, pega o dado relevante, joga para a LLM, ela enriquece, faz o contexto enriquecido, gera a resposta e devolve a resposta para o usuário. Tranquilo? Então, isso aqui é o nosso fluxograma de como funciona o RAG. Bom, voltando aqui então, vamos então para o documento. A partir
Daqui eu clico, vou para o documento, então está aqui o arquivo disponível, ele já está disponível, está aqui, ó, verdinho. O que a gente pode fazer agora? Vamos fazer um teste de recuperação, né? Fazer uma pergunta. Onde está localizado a C4? Opa, a C4 Lab. Ele me trouxe 3 fragmentos. A primeira ele já fala, a sede da C4 Labs está localizada em Florianópolis, né? E aí aqui ele coloca mais 2 fragmentos de texto, mas o primeiro que ele trouxe, se vocês observarem, ele tem uma pontuação maior, ó, 0,71. O de baixo 0,54, 0,52. O que isso quer dizer, André? Seguinte, se a gente for em configurações e na pesquisa vetorial, vocês estão vendo que a gente tem aqui, ó, modelo de reordenação. Aí eu tenho top K com 3, ou seja, ele vai recuperar 3, ele vai utilizar na recuperação 3 blocos, 3 fragmentos do nosso banco de dados. E limiar da pontuação, ele vai manter uma pontuação mínima para trazer de retorno à recuperação. Está desabilitado. Aqui o top K está 3, ou seja, na recuperação que foi feita anteriormente, apagou. Vou contar aqui de novo. Onde fica a C4? Vamos ver aqui, testando. Então tá lá, ó. Já veio com uma pontuação de 0,59, 0,46, 0,45. Aqui tem maior match com a pergunta é a primeira, né? Que é o endereço. Então, ele retornou 3 chunks, lá tá no top K tá 3, e o limiar a partir de 0,5, né? Por que apareceu aqui para mim, André? Mas, André, tá aparecendo 0,46, 0,45. Pelo seguinte motivo, não está habilitado o limiar, tá? Então, se eu habilitar o limiar, agora, né? E tem que salvar também, né? Se eu não salvo, não vai ativar. Então, vamos testar de novo. Onde fica a C4? Ah, agora sim. Só trouxe com limiar acima de 0,59. Então, agora eu tenho mais precisão na minha resposta, né? Então, para que serve, então, essas configurações de top K e reordenação? Aqui a gente tem a possibilidade de tornar tanto o top K3 quanto o limiar de pontuação. Aqui aumenta a precisão da resposta. Quanto mais alto, mais rígida será a resposta. Então, se colocar um valor muito alto, ele não tiver um fragmento classificado com essa numeração, ele não vai ter recuperação, né? Então, eu costumo deixar no 0,5 mesmo, tá? E o top K, se você deixa ele no 3, você vai ter 3 fragmentos que podem tornar a pergunta mais criativa, né? Ou, se eu diminuir, mais assertivo. Então, basicamente, é para a gente configurar a composição da nossa resposta utilizando o RAG, tá? Aqui o importante é você testar e ver como que performa melhor no seu caso. Certo, pessoal? Bom, vou dar um salvar de novo. Eu vou deixar desabilitado o limiar de pontuação. Vamos deixar ele aberto mesmo e vamos manter o top K3, tá? Então aqui está o nosso documento. Agora a gente volta lá no nosso estúdio. Eu vou clicar novamente no agente. E o que eu preciso fazer agora? Agora, pessoal, eu tenho que carregar o meu contexto, o meu contexto, a minha base de conhecimento para funcionar junto com o meu agente. Então, está vendo aqui, ó, eu venho aqui, ó, contexto, você pode importar conhecimento como contexto, ou seja, utilizar a base do conhecimento, aquele arquivo que a gente subiu vetorizado no banco de dados vetorial como contexto para a resposta utilizando o RAG, tá? Então, como é que eu faço? Eu clico em adicionar, seleciono o arquivo que eu subi, e clico adicionar. Agora, muito importante, a gente tem que vir aqui no nosso System Prompt, nas instruções, vamos ver qual a melhor posição que eu vou colocar aqui, ó. Sempre, aí eu vou colocar aqui assim, ó, sempre que for feito, que o usuário fizer uma pergunta,
consulte primeiro, não, sempre consulte na base de conhecimento. Aí nós vamos pegar o nome do arquivo. PER. Sempre que o usuário fizer uma pergunta, consulte na base do conhecimento PR, que é o nome do arquivo que a gente subiu. Tranquilo? Vamos publicar a atualização. Está publicado. E agora vamos fazer um teste. Vamos colocar aqui, ó. Vamos perguntar então para a IA. Vamos dar um olá. Deixa eu dar um olá. Como posso ajudar hoje? Onde fica a C4 Lab? Então, ele passou a resposta. Vou consultar o nosso time técnico e retorno em breve, né? Aí sim. Aí ele consultou na base de dados, está aqui, ó, a sede da C4 Labs está localizada em Florianópolis, né? E ele ainda colocou aqui na citação o arquivo de recuperação, o PER, né? Então, ele utilizou a base de conhecimento. Então, como eu tenho uma diretriz que, caso ele não saiba, ele vai perguntar para o time técnico, né? E no nosso caso, o time técnico aqui é o RAG, ele respondeu, ele foi, buscou, fez a recuperação na base de conhecimento, trouxe a informação, o dado relevante, contextualizou e respondeu. Então, está aí o RAG sendo feito através de um arquivo que a gente subiu. Tranquilo? Vamos fazer mais uma forma de RAG aqui? Vamos fazer agora o scrapping, tá? Vamos voltar lá no conhecimento. Vamos criar nova base de conhecimento. Agora eu vou sincronizar do site, tá? Para isso, pessoal, a gente vai precisar configurar uma ferramenta, uma tools que faça o web scraping. No caso, a gente vai usar o Firecrawl, tá? Eu vou clicar em Firecrawl, certo? Vou clicar em configurar, tá vendo? Aparece aqui, ó, Firecrawl não está configurado. Configure o Firecrawl com a chave de API para usá-lo. Então, eu vou clicar em configurar. Aqui vai abrir essa tela de configurações do DeFi e vai aparecer aqui para a gente aqui, ó, Notion, local na rede internet com Gina Reader e o local na rede internet com Firecrawl. Vou clicar em configurar, aí vai abrir uma nova janela, onde ele pede a chave de API e a base URL do Firecrawl. Eu não tenho isso aqui, e aqui ele já coloca o atalho, ó, obtenha sua chave de API do firecrawl.dev. Então eu clico, vou no firecrawl.dev, vou criar minha conta com o Google, tá? Vou selecionar. Ixi, senha do Google. Vou tentar de outro jeito, eu não tenho a senha agora. Vamos voltar aqui. Deixa eu cancelar. Não, vou pegar pelo telefone, tá? Pode ser. Vou pedir para ele mandar um código pelo telefone. Assim a gente vai mais rápido. Peguei o meu código de confirmação, de recuperação de conta. Vamos clicar em avançar. Muito bem. Estamos de volta. Entrando, então, no Firecrawl, o que eu faço agora? Entrei, né? Loguei no Firecrawl. Agora, pessoal, aqui, ó, logo aqui, ó, API Key, tá aqui, ó, tá? Eu já clico aqui direto, ó, copy to clipboard, clico aqui, já copiei a minha chave API, volto no DeFi, só faço dar um Ctrl V. Tá minha chave salva aqui, tá? Depois eu vou apagar essa chave, tá? Clico em salvar, não precisa colocar nada aqui, essa chave aqui eu vou apagar depois, tá? Vou mudar, tá, pessoal? Então, nem adianta copiar. Faz sentido, né? Conta gratuita. Clicar em salvar, Firecrawl ativo. Tá vendo, pessoal? Ativei, então, a ferramenta de web scraping que faz raspagem de dados na web. O que é web scraping? Web scraping é uma ferramenta que ele faz raspagem de dados, ou seja, ele vai pegar dados de páginas que eu pedi para ele
raspar mesmo, pegar as informações, tá? Muito bem, vou fechar aqui. Vamos continuar então. Agora, qual é o site que eu quero que ele faça a raspagem de dados? https://c4lab.com.br, tá? Limite de páginas, eu vou deixar em 10. Profundidade máxima, não vou mexer. Profundidade é o seguinte: página principal, uma página, subpasta, 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 subpasta. Eu não vou mexer agora nisso. Nem o blog eu vou deixar de fora, vou deixar também o blog, porque às vezes tem informações até interessantes no blog. É muito técnico o nosso blog, que se alguém consultar alguma coisa, a gente pode ter resposta para ele. Não mexer em nada. Mas se você quiser, por exemplo, no teu site, não buscar informações do teu blog ou sobre a empresa, né? Ou caminhos do tipo, pegar só de artigos, você pode definir, então, como você quer que a ferramenta se comporte na hora de buscar esses dados, fazer a raspagem de dados. Tranquilo? Então é isso, tá? Raspar as subpáginas também, limite de 10 subpáginas. Não vou definir profundidade máxima e vou clicar aqui agora em correr. Então, ele está fazendo agora o processo de raspagem de dados, está preparando agora para fazer isso, né? Agora que eu vi que meu microfone estava longe, será que ficou ruim a gravação? Trouxe para perto, vamos ver. Está fazendo a raspagem, aqui ó, 7, 8, 9, 10. Tá aqui ó, raspou então dados da página. Tá aqui ó, se eu clicar em visualizar, eu visualizo o que ele raspou de dados da página da C4. Vou para o próximo passo. Tenho mais uma base de dados criada agora, né? Tá aqui, ó. O que que eu vou fazer agora? Agora a mesma coisa. Eu tenho que configurar como que eu quero que ele faça preparar os dados para subir no banco de dados, né? Então, agora com raspagem de dados eu não vou mexer em muita coisa, vou deixar tudo padrão, vai ficar o contra barra N, né? Eu cliquei aqui para visualizar, ó, fica tudo certinho, né? Os pedaços de arquivos, tá? Muito bem. Vou deixar também no modo de índice de alta qualidade, embedding é a mesma coisa. Isso aqui eu também não vou mexer nisso aqui agora, né? Só que agora eu vou fazer pesquisa híbrida, tá, pessoal? Em vez de fazer pesquisa vetorial, eu vou usar a pesquisa híbrida porque fica melhor a nossa recuperação utilizando pesquisa híbrida quando a gente utiliza website, tá? Tranquilo? Em pesquisa híbrida também não vou mexer em nada, vou deixar padrão, salvar e processar. Está processando e incorporando, então, na minha base de conhecimento, as informações referentes ao site. Está aí. Só aguardar e ele vai fazendo, então, a incorporação. Aparecendo as bolinhas verdinhas aqui, conforme ele completa a incorporação na base de dados do nosso conhecimento. Muito bem. Então ele finalizou, a gente clica em ir para documento e agora nós temos as páginas disponíveis que foram raspadas no nosso site, né? No caso, o site da C4Lab. Tá aí as páginas que foram utilizadas para servir como base de conhecimento também. Então, pessoal, se eu por acaso agora clicar aqui em algum dos arquivos ou selecionar todos, abre o menu aqui embaixo, onde eu posso habilitar as páginas que foram raspadas, o conteúdo dessas páginas, desabilitar, criar algum metadado nesses arquivos, arquivar, eu posso arquivar ou excluir os arquivos por aqui. Então, por exemplo, deixa eu marcar só um aqui, ó. Vou pegar só o primeiro, ó, vou clicar em arquivo. Quando eu clicar em arquivo, olha lá, ele foi arquivado, tá vendo? Como é que eu faço para ativar ele de novo, deixar ele disponível? Aqui nos 3 pontinhos eu venho e clico em desativar. Tá aqui, pessoal. Tranquilo até aqui? E agora, como é que eu faço então para configurar isso que eu fiz agora no nosso agente? Mesma coisa.
Eu vou lá no estúdio, vamos no agente, a gente seleciona o contexto, clico em adicionar, seleciono aqui, ó, https c4lab.com, dou adicionar e aqui eu acrescento no meu System Prompt, quando ele for buscar, aqui, ó, então, seu nome é Eduardo, sempre que o usuário fizer uma pergunta, consulte na base PR e vou copiar exatamente como está ali. https://c4lab.com. Só isso. Deixar assim, tá? Vou salvar, vou publicar a atualização e finalmente está pronto então o nosso arquivo, o nosso arquivo, desculpa, a nossa base de conhecimento, onde a gente está utilizando tanto um arquivo PDF como raspagem de dados que a gente acabou de fazer. Certo, pessoal? Vamos fazer um teste então? Vamos fazer uma pergunta aqui para o nosso agente. O que você sabe sobre investimentos da Microsoft em IA? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque lá no blog da C4 Lab tem artigos falando sobre investimentos da Microsoft sobre IA. Vamos ver se ele vai fazer recuperação. Vamos lá. Olha, ele consultou. Sempre que aparece o IDESA, é a ferramenta que faz a consulta na base de dados, né? Então ele recuperou informações exatamente do conteúdo que tem lá no site e está aqui a referência, ó. https://4live.com.br Microsoft Invest e assim vai. Então, tá aí, pessoal. Demos mais um passo na construção dos nossos agentes de IA. Então a gente já sabe agora construir o nosso agente, a gente já sabe criar uma base de conhecimento. O próximo passo é a gente criar algumas funcionalidades a mais que o DeFi nos oferece e depois nós vamos integrar o agente em um site e vamos começar a trazer mais funcionalidades para o nosso agente. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula. Se está fazendo sentido esse conteúdo que você está assistindo aqui com a gente, deixa teu like, compartilha, isso é importante para o canal crescer. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.